Amém, irmãos? Muito boa noite, espero que todos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar hoje no Salmo 61. Salmo 61. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade para que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Até aqui. Amém. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21. Versículo 1 diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, com discernimento, de maneira bíblica. E oro pela vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha dando sabedoria para eles, edificando tua igreja em tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Chegamos ao capítulo 21, a chegada da promessa. Veja, a Bíblia nos fala que o Senhor visitou a Sara. Veja, é muito importante compreender o que é esse termo, o Senhor visitou. Nós vimos em outros capítulos que houve aquele fenômeno teológico que a gente chama de teofania, que é quando Deus, na forma humana, nós entendemos que é Jesus pré-encarnado, que vem na figura do anjo do Senhor. E nós vimos esse tipo de coisa acontecendo no livro do Gênesis. Porém, aqui não é isso. O termo visitou, inclusive, as pessoas têm muita dificuldade. O que é? Visitar é o agir de Deus na vida das pessoas, é a resposta de Deus na vida das pessoas, tanto para bem como para mal. Aqui no caso, Deus age na vida de Sara para cumprir a promessa que havia sido feita, nós vamos ver mais à frente. E ela, de maneira miraculosa, com 89 para 90 anos, conceber e ter um filho. Então aqui é uma visita para bem. Que outro texto que eu tenho isso? Por exemplo, no livro do Êxodo fala o seguinte, esse texto inclusive é muito mal usado, que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até quarta geração daqueles que o aborrecem. Aí o que acontece? Em cima desse texto e de uma interpretação errada da palavra visitou, se dá a heresia da maldição hereditária. Heresia, eu acho que não chega a ser uma heresia, mas é um falso ensino top. Tipo top 5 dos falsos ensinos, os piores. E por que acontece esse erro? Porque eles dizem, falam, tá vendo? O pecado do pai reflete no filho, no neto, do bisneto. Só que o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o seguinte,
que para aqueles descendentes que se manterem no pecado, Deus vai visitar eles com juízo. Sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então o que acontece? É Deus visitando os pecadores. Isso fecha, esse ensino fecha com o livro de Ezequiel, que fala o seguinte, que o filho não responderá pelo pecado do seu pai. E o pai não responderá pelo pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Mostrando que o pecado é individual. Veja, para vocês terem uma ideia, uma coisa boba, a palavra visitou. Por causa dessa palavra visitou, nunca ninguém me explicou na igreja o que era. Eu, por aproximadamente quase 15 anos, 14 anos e meio, até meados de 2014, aqui na Patmos, aqui na Patmos, 14 anos mais ou menos, logo no começo da igreja aqui, eu acreditei na maldição hereditária por causa dessa interpretação errada do visitor. Então nós temos que entender aqui que é o poder de Deus agindo na vida de Sara. E o que é interessante, aonde que eu vejo a manifestação desse poder e aonde que eu vejo o poder de Deus, a gente vê um caminho no livro do Gênesis. É muito interessante porque eu tenho textos que mostram a maneira que Deus agiu. Eu separei alguns aqui, vamos lá. As profecias e o agir de Deus. Vamos primeiro, Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, versículo 29. Diz assim: E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Olha que interessante. Aqui mostra qual era a situação de Sarai. Ela era estéril, não tinha filhos. Quando aconteceu isso daqui? Mais de 25 anos antes dela engravidar. Por quê? Porque desse ponto aqui a família de Abraão ia mudar de cidade. Quer ver? Versículo 31. E tomou Terá Abrão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir até a terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram Arã, ali. Então isso daqui é um pouquinho mais que 25 anos do chamado de Abraão. E aí o que acontece? Deus vai fazer promessas em cima de uma mulher estéril. Essa é a especialidade de Deus. Vamos continuar. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Vira a página. Diz assim. Vamos ler 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Outra promessa. Uma descendência, uma grande nação. Da onde? De uma esposa estéril. Essa é a promessa de Deus. Continuando, Gênesis 13, 16. Novamente Deus confirma a promessa. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada, falando de descendência numerosa. Mas não para aí, continua. Gênesis 15, versículo 5. Diz assim, Deus falando com Abrão: então levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se podes contar,
e disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Mais uma promessa. Primeiro foi a areia do mar, agora como as estrelas do céu. Promessa em cima de quem? De uma mulher estéril. Esse é o ponto aqui. Vamos um pouquinho mais. Gênesis 17. Versículo 2. Diz assim. Vamos ler um que é mais bonito. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. O que é aqui? A instituição da circuncisão. Deus é mudado o nome, não. Deus faz uma aliança com Deus, não é a circuncisão é antes. Deus faz uma aliança com Deus, com Abraão. Ele muda o nome de Abraão e promete novamente uma descendência. E ordena que Abraão caminhe em cima da promessa, caminhe em cima da aliança. Mesmo capítulo 17, versículo 5. Olha que interessante. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. De uma mulher estéril, e de um homem com 100 anos, 99, uma mulher com 89. Deus continua falando da sua promessa, mas quando você olha para a circunstância, você vê um casal de idosos, você vê um útero seco, um ventre seco, e Deus prometendo isso. Quando a gente olha, a gente vê uma coisa, quando a gente ouve o que Deus está falando, é outra completamente diferente. Mesmo capítulo 17, versículo 16, olha que interessante. Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Está estéril. Deus muda o nome de Sarai também. E aí o último texto, Gênesis 18, versículo 10. Diz assim: e disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Aí era a promessa que dali a um ano ele visitaria Sara com o filho. E isso se cumpre aonde? Gênesis 21. Mas veja que interessante. Nesse um ano, houve um grande risco para a promessa de Deus. Abraão peregrina, Abimeleque toma Sara por mulher, mas graças a Deus, Abimeleque não se deita com Sara. Principalmente por quê? Porque Deus trouxe enfermidades e trouxe esterilidades sobre o povo de Abimeleque, e ele não conseguiu deitar com Sara. Imaginem, se Abimeleque tivesse se deitado com Sara, até hoje se teria dúvida se Isaac era o filho de Abraão, o filho da promessa. Por isso que Deus não permitiu nem que Faraó se deitasse com Sara, e nem que Abimeleque se deitasse com Sara. Embora Sara fosse estéril, não poderia haver dúvida sobre o decreto de Deus. O decreto de Deus que soberanamente escolheu Abraão para ser o pai da fé, o grande patriarca, trouxe Abraão lá da Ur dos Caldeus, com uma mulher estéril,
Passaram-se 25 anos. 14 anos antes, Sara tentou subterfúgio com a sua escrava Agar e nasceu Ismael. Mas Deus ele fala, olha, Ismael eu vou abençoar, mas a minha descendência é com Sara. E aí no capítulo 21 isso se cumpre. 25 anos. Como eu costumo dizer, tem gente que não tem a cidade de crente. Tem gente que não tem a cidade física. Tem gente que não tem a cidade de casamento. Mas Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Amém? Vamos continuar a exposição. Vou reler a partir do 1 para dar sentido. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho da sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho da sua velhice. Aqui, muitos teólogos consideram que aqui é o cântico de Sara. Como a Bíblia tem vários cânticos, é uma coisa normal esse tipo de coisa. Mas o interessante é o seguinte, aqui o riso, é o riso do que? Primeiro, da surpresa. De maneira nenhuma Sara está sendo irônica ou está falando de ironia. Mas da surpresa de uma senhora de 90 anos de idade está amamentando uma criança, filha da velhice de Abraão. E essa surpresa é tal, sabe quando você tem uma surpresa muito bacana, algo maravilhoso acontece, que você sabe que foi a mão de Deus, você sabe que aquilo só pode ter acontecido porque foi Deus, pode ver, sempre que você fala isso, você fala rindo. Quando existe uma cura maravilhosa, quando Deus abre uma porta que era impossível, quando Deus te dá um livramento que você sabe que foi Deus, pode ver. Sempre isso vem acompanhado de riso, de gozo, de júbilo. É isso que está sendo falado aqui. De maneira nenhuma Sara está debochando, falando nada. Porque, gente, numa boa, mesmo naquele tempo, Sara ainda ia viver mais 37 anos. Abraão ia viver mais 75 anos. Naquele tempo, os efeitos do pecado ainda não eram tão grandes, e o estilo de vida, a alimentação, tudo isso, também não comprometiam tanto a longevidade. E os homens viviam mais. A partir do bisneto de Abraão, José vai viver 110 anos. A idade vai cair quase pela metade. Então, assim, Isaac viveu 185. Jacó, 145. José, estranhamente, sem pecado, sem nada, assim, sem pecado não, sem um pecado apontado pela Bíblia, viveu 110. Então, assim, realmente, às vezes as coisas que Deus faz nos deixam a ponto de sorrir. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho, que o capítulo é longo. Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Gente, aqui é uma sociedade rural, não havia programa de vacinação que protege tanto as crianças, não havia uma medicina tão avançada, então a mortalidade infantil era muito grande.
Então, quando a criança desmamava, isso acontecia em torno de 3 ou 4 anos de idade. Se fazia uma festa. Na verdade, às vezes a gente não percebe, mas quando uma criança chega a 1 mês de vida, quando uma criança nasce bem, é motivo de festa. Quando ele chega a 1 mês de vida, é motivo de festa. Quando chega a 6 meses de vida, é motivo de festa. Quando chega a 1 ano de vida, é motivo de festa. E a partir dos 5 anos, a gente sabe que o próprio sistema imunológico da criança é diferente. Imagina naquela cultura. Então, eles faziam a festa assim que a criança era desmamada. Mas entenda, aqui era um desmame natural, em torno de 3 ou 4 anos de idade. Amém? Amém. E aí continua o texto, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Veja, aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, essa encrenca tinha começado no capítulo 16 do Gênesis, quando Agar desprezou a Sara, e Sara maltratou Agar, e Deus manda voltar, e ela volta e se submete, se humilha. Nós vimos esse capítulo, é o capítulo das 3 encrencas, Sara, Agar e Abraão. Só que aqui, o termo usado de Isaque, de Ismael rindo, interessante que não fala o nome de Ismael. Você vai notar o que? Nesse capítulo aqui não é citado o nome de Ismael. Ele é tratado como o filho de Agar. Existe um texto mais à frente que Deus vai falar o seguinte: toma Isaque, teu filho, teu único filho. Do ponto de vista espiritual, Deus olha para Isaque, que é o filho da promessa. Do ponto de vista carnal e natural, nós vamos ver mais à frente, existe Ismael, mas o nome dele não é citado. Mas o que acontece? Ele estava zombando de Isaque. Alguns teólogos até defendem que era uma zombaria que chegava à beira dos maus tratos. E aí Sara, quando viu aquilo, grilou e falou: chega. Veja, aqui a gente vê algumas coisas, algumas aplicações que saltam do texto. Não é o objetivo do texto, mas eu posso tirar ensinos. Por exemplo, Abraão teve aqui aproximadamente 17 anos entre o nascimento de Isaque, o nascimento de Ismael e esse ponto. Ele poderia ter apagado aquele incêndio. Sara e Agar poderiam ter feito as pazes. Seu filho, Ismael, poderia ter sido educado, chamado a atenção de uma maneira mais firme. Porque se você permite zombaria, divisão, brincadeira demais, aquilo vai dar problema. Ainda mais numa família onde a bigamia está presente. 2 mulheres. Então o que aconteceu aqui não foi uma simples brincadeira, ele caiu e bateu o joelho, não. É coisa mais profunda, que chegou a incomodar Sara. Num ponto que ela chegou e falou: olha, não quero mais ele aqui. Eu entendo que isso aqui serve de alerta. Relações familiares não tratadas de maneira correta destroem os relacionamentos familiares. Eu já vi muita família que teve muito problema por causa que as pessoas não tomam cuidado com os relacionamentos familiares corretos. As pessoas passam dos limites. As pessoas fazem o que não devem. E porque a família acha que está tudo bem. E não é assim que funciona. Na verdade, família tem que ter a responsabilidade de tratar melhor ainda. Aqui mais ou menos aconteceu isso.
Jamais passou pela cabeça de Ismael que ele e sua mãe iam ser expulsos do clã. Eles tinham tudo aqui. Ele era o filhinho de papai. Abraão amava Ismael. Olha o que o texto fala. Olha o versículo 10. Ao 11. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Abraão amava Ismael. Azedou o caldo. Não tomou providência. Gente, em relações familiares, o monstrinho você mata de pequeno. Quando surgiu o primeiro problema, coloca os pingos nos is. Esclarece tudo. Chega e fala, fulano, deixa eu te explicar uma coisa. Fala em amor, com educação, e fala, não gostei disso, isso aí não está certo, as coisas não funcionam assim, esse tipo de comportamento eu não vou admitir. Porque se você não fizer isso, o problema só vai crescer e vai destruir o relacionamento familiar. E ele não vai aguentar. Aí o que aconteceu aqui pesou o coração. Pesou o coração num ponto tal que olha o que Deus teve que fazer. Deus interviu. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. E em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Olha que interessante. Deus não chama Ismael de Ismael. O próprio Deus chama Ismael de filho dessa escrava, mostrando o quê? Que a aliança de Deus era com Abraão e Isaque e Sarai e Sara. Porém, porque Ismael é filho de Abraão, Deus ia cuidar de Ismael, ia cuidar de Agar, como ele havia prometido no capítulo 16, que ela até chama o lugar do Deus que me ouve, porque ela estava desesperada, entendeu? E vai fazer de Ismael uma grande nação, mas você tem que ver os ensinos que correm do texto aqui. Você não vê o nome de Ismael. Não é citado. Isso não é à toa. Lembra, a Bíblia toda é inspirada. Vamos continuar, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Veja que interessante, quando você fala menino aqui, nós estamos falando de um rapaz, que tinha entre 15 e 18 anos. O que a gente entende aqui? Provavelmente Ismael se desidratou mais rápido do que Agar. Houve alguma coisa aqui em que Ismael estava pior. Por quê? Porque Agar deixou Ismael embaixo de uma árvore e ela se deslocou. Então estava vendo aqui algo de muito sério com a saúde de Ismael. Lembrando que existe a regra dos 3. O que é os 3? Um homem não fica 3 minutos sem ar. Ele também não fica 3 horas em frio intenso. Ele morre. Também ele não fica 3 dias sem beber água. Morre muitas vezes antes. E também não fica 3 semanas sem comer. Nós não sabemos exatamente o tempo que passou aqui. Mas num deserto se desidrata muito rápido. E a coisa foi tão séria aqui,
que Agar deixou Ismael numa árvore, se afastou e chorou, falou: nós vamos morrer. Mas vejam o que acontece. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha que interessante, aparece o anjo para acudir. Deus cuidando. Deus é o Deus que promete, é o Deus que cuida. Eu não sei de que maneira, mas você vai chegar no fim da vida e vai falar: combati o bom combate, guardei a fé. Você vai cumprir a carreira. Tudo aquilo que Deus predeterminou para a sua vida e que você não sabe, porque nós estamos vivendo a vida aqui, nós somos simples mortais, não conhecemos os decretos de Deus, e essa é a graça da coisa. Porque de um lado você tem um Deus que decretou tudo, não existe plano B. Mas do outro lado você não é um robô, você está vivendo sua vida. Mas eu posso te garantir, pela verdade bíblica, que tudo aquilo que Deus decretou sobre você vai acontecer. E Deus vai mover céus, vai mover terra para que isso aconteça, porque Ele é Deus. E aqui manda um anjo, e aqui tem um texto interessante. Olha o versículo 19, veja. O 18 ele fala para se erguer. Mas um já estava caindo, outro já estava virando do avesso. Como se erguer? Mas olha o que fala o versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Veja que interessante. Curioso aqui é que a água estava próxima. Só que quando Agar e o menino chegaram lá, não viram a água. O que parece aqui? Parece que Deus colocou aquela água ali de maneira miraculosa, como Ele fez várias vezes na Bíblia. E aí eles tomam a água, o menino cresce e se tornou um guerreiro extremamente destro, um flecheiro, um caçador. Veja, naquela época a prática agrícola ainda não era tão desenvolvida, ainda mais aqueles povos ali. Eles tinham rebanhos, esses rebanhos comiam pasto, eles tinham as coletas das árvores frutíferas, que não eram muitas na região, e viviam da caça. Ao se tornar flecheiro, esse menino foi usado por Deus para sustentar a família. E aí, quando ele atingiu idade, Agar era egípcia, ela tomou uma egípcia como mulher. Provavelmente tentando guardar sua tradição, era coisa comum buscar alguém do próprio povo. Mas Deus prometeu: dele eu farei uma grande descendência, porque é filho de Abraão. Amém? E assim se resolve esse impasse familiar. Poderia ter sido resolvido de outra maneira? Sim. Mas, por circunstâncias que a gente não conhece de uma maneira precisa, o caldo azedou. E a família de Abraão foi desintegrada. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 22. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Joia, dá tempo. Versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto,
segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Veja, não se sabe exatamente por que Abimeleque procurou Abraão. Existem alguns indícios. No capítulo anterior, Abimeleque toma Sara para a esposa. Fica doente. E ele manda Abraão embora, mas ele manda Abraão embora de uma maneira educada, com um presente de 1000 moedas de prata, falando para Abraão ocupar o lugar que ele quisesse ali. Mas olha a frase de Abimeleque, Ficol, da mesma maneira que Abimeleque é um termo, Ficol também parece que é um termo, porque mais anos da frente, quando Isaac recebe outro Abimeleque, que é um título, provavelmente filho ou neto desse, também vai um príncipe, Ficol. Então, mais ou menos aqui é o seguinte, o que é Abimeleque? É o presidente da república. O que é Ficol? É o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. E só muda a pessoa. Mas olha que interessante, essa aliança aqui, a presença de um comandante militar, mostra que Abimeleque provavelmente temia Abraão militarmente. Aí você vai falar, mas por que Abraão era sozinho? Abraão derrotou 5 reis extremamente poderosos, que destruíram 4 reis que não era pequeno povo. E ele com apenas 318 soldados, ele obteve essa vitória militar. Não bastasse isso, Deus prosperava Abraão em tudo que ele fazia. Num ponto que Abimeleque olhou e falou, nossa, como ele está prosperando. Terceiro ponto, espiritualmente. Abimeleque teve uma experiência com Deus duríssima. Então se entende que no conjunto desses 3 fatores principalmente, Abimeleque falou, não, eu preciso estar em paz com ele. Não se sabe o que aconteceu. Veja, a Bíblia fala de que não adianta o sentinela vigiar se o Senhor não guardar. Então o que eu aprendo com essa passagem bíblica? Que eu tenho que ter o sentinela vigiando. Eu tenho que procurar cuidar da minha casa, cuidar do meu carro, ter grade em casa, ter um cachorro, cuidar da maneira que eu entro em casa, da maneira que eu saio. Por exemplo, eu só entro na minha casa de marcha ré. Por quê? Porque sempre que eu entro e saio, eu estou olhando para a rua, para tudo que está acontecendo. Então eu sempre entro de marcha ré. Isso é duvidar que Deus está me guardando? Não, isso é usar uma estratégia que Deus me deu, na qual muitas vezes Ele não vai precisar nem intervir sobrenaturalmente para me livrar de um assalto. Agora, Deus, é notório na Bíblia que Ele coloca espanto nos inimigos de Israel. Então muitas vezes você já esteve andando na rua e a pessoa ia te assaltar. E não se sabe da maneira que foi, ela desistiu. Por quê? Porque Deus colocou espanto. Às vezes Ele mostrou uma pessoa, às vezes mostrou um carro, às vezes mostrou um volume na sua roupa, às vezes mostrou um anjo para a pessoa, te guardando em guarda-costas, você nem sabe. Tudo isso são fatores bíblicos. Lembra quando Eliseu estava junto com Geazi tremendo por causa dos sírios? Aí Eliseu olha e fala, Senhor, abre os olhos dessa criatura aqui. E aí ele viu todo o exército de anjos guardando Eliseu. Então assim, eu tenho que fazer a minha parte, porém quem vai me guardar é Deus. Inclusive, Deus vai fazer com que possíveis ameaças, elas
sejam desbaratadas pelo poder dele. E reconheçam a força que você tem. Mas vamos continuar o texto, que o texto nos ensina mais coisas. Versículo 24. E disse Abraão, eu jurarei. Olha que interessante. Abraão não podia chegar para ele e falar, cara, você pegou minha mulher. Você acha que aquelas 1000 peças de prata compraram aquilo? E você só devolveu ela porque Deus interviu. Porque se Deus não tivesse intervido, você tinha me roubado a esposa. Com tudo aquilo de mulher que você tem. Foi o que Abraão fez? Não, Abraão respondeu prontamente, eu jurarei. O que Abraão fez? Aqui salta um outro ensinamento do texto. Veja, Abimeleque servia outros deuses. Ficol servia outros deuses. Eram os incrédulos da época. Então aqui tem um ensinamento seguinte, sempre que tiver ao seu alcance, seja simpático, seja agradável aos incrédulos. No Novo Testamento fala a seguinte frase, no que depender de vós, buscai a paz com todos. Abraão deixou para trás tudo aquilo. E chegou e falou, eu jurarei. Mas olha a maneira que Abraão vai fazer isso. Veja que interessante, mostrando que sem justiça não há paz. Assuntos mal esclarecidos, assuntos não resolvidos trazem problemas lá na frente. Olha o que Abraão vai fazer no versículo 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Gente, água nessa região é base de sobrevivência. Então, que interessante, Abraão falou, eu jurarei. Só que imediatamente ele relatou um problema. Falou, o negócio é o seguinte, eu abri um poço de água e os teus servos tomaram à força. Como é que fica? Então, ao mesmo tempo que Abraão foi amigável, Abraão denunciou um problema que aconteceu. Não, eu jurarei, você está aqui. Vamos fazer, vamos cuidar um do outro. Mas, os teus servos já começaram errado, porque tomaram o poço. Perceberam que o ser simpático, o ser aberto, não quer dizer ser trouxa. Porque tem crente que acha que para ser crente tem que ser trouxa. Só que eu sempre falo o seguinte, a grande prova que você não é trouxa é porque você é crente. Então ande como alguém que tem o Espírito Santo, em prudência, em sabedoria e discernimento, e não tenha medo de falar as coisas erradas. Seja para a família, seja para os amigos, ou seja para os incrédulos que você tem contato. Não tenha medo, fala o certo. O poço d'água que eu abri, teus funcionários vieram aqui e tomaram. E o texto continua, olha a resposta, versículo 26. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizesse saber, nem eu o ouvi, senão hoje. Abimeleque chegou e falou, eu não fiquei sabendo disso. Por que você não veio falar? Novamente mostra uma falha em esclarecer problemas. Podia ter procurado Abimeleque, tomaram meu poço aqui. Agora, não se sabe por que Abraão não reclamou. Talvez ele não quisesse confusão. Talvez ele ficou esperando a primeira oportunidade. Falou, um dia eu vou estar cara a cara com Abimeleque, eu vou falar desse poço. Também. Existem coisas que você não vai atrás da briga. Provavelmente aqui, ao que parece, alguns teólogos entendem isso, Abraão
esperou o momento apropriado para fazer sua queixa. Existem momentos na vida que eu vou ficar quieto, entendeu? E depois eu falo, por exemplo, eu andei passando uma situação, tem uma pessoa que eu tenho avisado ela há 2, 3 anos, uma pessoa da família. Ó, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. A pessoa não ouve, não ouve, não ouve. Aí deu problema. Aí eu cheguei com a maior calma do mundo e falei, ó, tá vendo? Eu avisei que ia dar problema, não me ouviu, agora deu, agora precisa resolver. Entendeu? E é assim que acontece. Às vezes você espera um momento apropriado, a pessoa não está te ouvindo. Você espera, a hora que arrebenta, está falando para a pessoa, olha, o pneu desse carro está careca, o pneu desse carro está careca, a pessoa não ouve. Um dia sai na chuva, vai frear o carro, bater na traseira do outro, você vai para cá e fala, eu te avisei, estava careca. Entendeu? Da próxima vez você ouve. Então a gente tem que ter esse time. Em todas as situações da vida. Eu não posso nem ser uma matraca aberta, mas não posso nem ser o bonzinho da história. Sabe aquele bonzinho com cara de bobão? É justamente isso que Deus não quer. Entendeu? E vamos ver o que vai acontecer. Versículo 27. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Olha que interessante. Agora, quem dá presentes a Abimeleque é Abraão. Abraão foi prejudicado no poço, mas deu presentes a Abimeleque. Tipo assim, ó, tá tudo bem, você não sabia. E aí eles fazem uma aliança. Como eles fazem essa aliança? Versículo 28. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui essas 7 cordeiras, que pusesse à parte. E disse, tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Olha que interessante. Abimeleque pediu para Abraão jurar que não ia ter mentira nenhuma. Aí Abraão falou, jurarei. Aí falou do poço que foi aberto. Aí Abimeleque falou, eu não sabia. Aí Abraão dá vacas e dá ovelhas de presente a Abimeleque, pega 7 e fala, ó, essas são testemunhas entre mim e ti, de que eu cavei esse poço. E chamou aquele lugar de Berseba. Por quê? Porque os dois juraram ali. Esse lugar aqui é notório. Você até hoje pode visitar em Israel a região de Berseba. E aí o guia vai falar aqui, a Bíblia conta que Abraão e Abimeleque fizeram aliança, tal. E vai contar. E aí o texto continua, versículo 32. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Veja, essa região de Berseba, ela está a 72 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Não é tão longe, é mais ou menos a distância daqui até Antonina. E naquela região existem muitas tamargueiras, que é a árvore que dá a tâmara, uma fruta extremamente rica em nutrientes. O que os teólogos dizem? Que esse bosque aqui era um bosque de frutas, para que houvesse mantimento e alimento. Por quê? Porque aquele seria um ponto de referência, não somente para Abraão, mas nós vamos ver nos capítulos à frente, Isaque, seu filho, vai se colocar naquele lugar. Então a gente percebe aqui o quê?
um Abraão prevenido. Um Abraão que trabalhava pela sua sobrevivência, cavava poços, plantava árvores frutíferas, estabelecia aliança com possíveis inimigos, requeria aquilo que era correto, mas fazia isso de uma maneira amável. Porque tem gente que vai pedir o que é correto e só causa mais briga, só causa mais encrenca, só causa mais confusão. Eu lembro há muitos anos atrás, essa história que eu vou contar, olha, 40 anos, estava tendo sabe aquelas festinhas de jovem em prédio? E aí estava rolando um som, a turma dançando e tal, eu tinha 15 anos. De repente, veio o zelador do prédio e falou, olha, o morador do primeiro andar está muito bravo. E falou que se não abaixar o som, ele vai vir aqui reclamar. Aí meus amigos chegaram e falaram, vamos dar porrada nesse cara e não sei o que, não sei o que. Ela falou, não, calma, não sei o que. Eu falei, tá bom, seu Virgílio, beleza. De repente o seu Virgílio veio de novo e falou, o morador tá lá na portaria. Aí os amigos meus chegaram, vamos encher esse cara de porrada, não sei o que, todos uns pirralhos, não aguentava nem o sopro. Aí eu falei, não, deixa que eu vou lá falar com ele. Aí eu cheguei na portaria, boa noite, já dei a mão para ele, como é que o senhor está? Tudo bem, que eu podia ajudar? O seu Virgílio estava falando que o som estava alto. Quando eu falei com ele, já mudou o semblante, já acalmou. Ele falou, não sabe o que é? É que tá ruim para dormir à noite, a tua criança ontem teve meio febre, e o som alto está acordando. Eu falei, puxa, o senhor desculpa, a gente não sabia, o senhor sabe como é que é jovem. Pra gente só quer botar o som ali, ficar ouvindo, tal, estamos com os amigos brincando, mas o senhor fica tranquilo que eu vou abaixar. Resultado, eu fui lá na festinha, baixei só um pouco o volume, e eu tratei tão bem o homem que ele nem voltou para falar nada. E a gente fez a nossa festa e aquele homem, toda vez que me via, me tratava super bem. Por quê? Foi na amizade, foi no papo, foi no respeito. Então, assim, a gente precisa saber como faz as coisas. Entendeu? Da mesma maneira, essa questão familiar. Se você está vendo um problema, gente, não permita briga entre os filhos. Não permita discórdia dentro do próprio lar. Não permita injustiça. Existe uma passagem bíblica que fala o seguinte: sem justiça não há paz. Procure as coisas certas, faça as coisas certas. Não trate as pessoas de maneira diferente, não trate as pessoas de uma maneira injusta. Isso aí vai dar problema. Então, uma das coisas que eu aprendo nesse texto aqui, veja, não é um texto de uma característica teológica tão grande. Nós vamos ver um desdobramento teológico dessa passagem no Novo Testamento. Mas aqui é uma história corriqueira. Naquela época, o cara tinha mais de uma mulher, as mulheres tinham filhos, aí havia aquelas briguinhas, aquelas coisas. No caso aqui é Abraão. Ele saiu desobedecer a Deus, se deitou com Agar, foi buscar um atalho, nasceu o filho, a encrenca começou, passaram-se os anos, não se resolveu, família dividida. Deus intervém, fala para Abraão ficar tranquilo, resgata, tal. De repente recebe a visita de um rei e de um general. Trata todo assunto, vê. Mas a gente percebe em Abraão, como nós, imperfeições, mas a gente também percebe a mão de Deus sobre Abraão. Agora, na questão de Sara e Agar, existe um desdobramento teológico sobre as duas. Nós vamos ler um texto rapidamente, na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos estar estudando esse texto melhor na segunda-feira, no cursão. Mas não tem como passar por esse capítulo e não falar
de Sara e seu filho Isaque, e de Agar e seu filho Ismael, e o que essas duas mulheres e esses dois filhos representam teologicamente na Bíblia. Porque o texto aqui só fala da história. Porém, dentro da revelação progressiva, existe um sentido usado na Bíblia para tudo aquilo, e o apóstolo Paulo usa uma alegoria sobre Sara e sobre Agar. Aonde que está isso? Vamos lá. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Vamos abrir. E é o nosso último texto. Gálatas 4. Logo depois de 2 Coríntios vai estar a Epístola aos Gálatas. Gálatas 4, versículo 21. Diz assim, Paulo falando: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. O que é? Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Qual a ilustração que Paulo fala? Sarai aponta para o Monte Sinai, onde foi promulgada a lei. Aí Paulo fala que Sarai não, Agar, que essa Agar aponta para Jerusalém daquela época, que não tinha reconhecido Jesus como Messias e que estava vivendo debaixo da lei. Por quê? Porque a lei é uma aliança dada por Deus, mas segundo a carne, segundo a circuncisão. O grande selo da aliança mosaica é baseado na guarda de sábados, na guarda das leis e na circuncisão. E aí Paulo está querendo mostrar o quê? Que os judeus daquela época tentavam se aproximar de Deus segundo a carne, segundo a força humana, segundo o cumprimento da lei. Aí ele usa Agar e seu filho Ismael como um símbolo disso, uma alegoria. E aí o texto continua, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Veja, abri um parênteses que eu lembrei agora. Existe uma seita, aqui em Curitiba ela até tem vários adeptos, ela é chamada de Igreja de Deus Mãe. Eles evangelizam, eles têm folheto, tem prédio, tem um monte de gente. Um dos versículos para dizer que Deus é mãe é esse aqui. Só que aqui, gente, que absurdo, a que ponto chega a ignorância humana. Mãe de todos é um símbolo. Jerusalém do céu aponta para a igreja. Mãe de todos é como se abarcasse a todos. Entendeu? É a mesma coisa que pegar aquele texto que Jesus fala, como eu quis trazer vocês que nem pintinho, então quer dizer que Jesus era similar a um galo, uma galinha? Não. É um símbolo. Aí os caras fazem toda uma seita dizendo que Deus é mãe. E existe a igreja de Deus mãe. Mas o que Paulo está fazendo aqui, voltando para a terra, vamos pousar um helicóptero, ajeitar os neurônios, limpar o ouvido. O que Paulo está querendo dizer aqui? A Jerusalém que é de cima, que é o povo salvo. Entendeu? E isso daí embarca todo mundo, é a mãe de todos. Versículo 27.
porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Quem era estéril? Sara. Para quem foi feita a promessa? Para Sara. Em quem foi chamada a descendência? Em Isaque, filho de Sara. Nós somos chamados segundo o quê? Segundo a promessa, no descendente que ia vir e esmagar a cabeça da serpente. Entendeu? Isso aponta para Sara e Isaque. Aponta para a nossa salvação. E o texto continua, versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. O que ele está falando aqui? Da mesma maneira que os judeus perseguem a igreja, porque não segue a lei de Moisés, Ismael perseguiu Isaque. Aqui a gente tem o entendimento que a brincadeira e a zombaria de Ismael não era um simples riso. Ele provavelmente, por causa desse texto de Paulo, a gente descobre que Ismael maltratava Isaque. Até o ponto em que Sara mandou embora. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma interpretação do texto lá atrás. O texto não fala que Ismael perseguia Isaque. Aí eu venho aqui na frente da carta dos Gálatas, aprendo pelo texto que Ismael perseguia Isaque. Aí eu volto lá atrás em Gênesis e entendo. Sara falou para Abraão mandar Ismael embora porque ele maltratava o irmão. Entendeu? Não está no texto lá do Gênesis. Mas eu tenho a referência aqui em Gálatas que me amplia a visão lá de trás. Então, por esse texto aqui eu sei que Ismael perseguia Isaque. Da mesma maneira, segundo o texto de Gálatas, que os judeus daquela época perseguem os cristãos, querendo obrigar os cristãos a seguir a lei, e circuncidar, e guardar sábado, e guardar a lei de Moisés, como faz a seita adventista. Percebem? Querem te jogar de volta para a lei. E qual é a resposta bíblica para esse tipo de seita e esse tipo de alegação? Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. O que Paulo está dizendo? Da mesma maneira que Abraão mandou embora Agar e seu filho, que representam a lei, nós que somos filhos da livre, segundo a promessa, temos que botar fora a lei. E não tentar se justificar diante de Deus pela lei. Percebe o que Paulo está falando aqui? Eu quis fazer esse jogo para vocês entenderem como que funciona a informação bíblica. Existem coisas que não estão no texto, mas outras partes da Escritura me ensinam. Uma das aplicações teológicas daquele texto é tudo isso que eu falei. Uma das verdades teológicas daquele texto é o que está aqui em Gálatas. Ismael perseguia Isaque, o que causou uma crise familiar. Abraão tinha que ter intervido. E de maneira teológica, Paulo pega as duas descendências e mostra: uma é a lei, nós estamos fora, outra é a graça, você está dentro. Lança fora a lei e vive pela graça. Amém? Amém. Vamos orar então. Depois da oração eu vou estar aberto a perguntas. Senhor, obrigado por tua palavra,
Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando em tudo, todas essas situações que aprendemos hoje, que nós possamos ter discernimento, sabedoria, que sejamos guiados no nosso agir, com modéstia, bom senso, com toda sabedoria e toda percepção. Em nome de Jesus,